Lá, inicialmente a gente trabalhou com a lei de Coulomb, tá? E agora vamos dar prosseguimento no conteúdo, tá? E agora nós vamos falar de campo elétrico, ok? Então, preparamos aqui alguns slides. Veja só. O campo elétrico, ele, organizando aqui, ok. Então, aqui é a representação de um campo elétrico. Eu tenho aqui uma carga positiva e ela vai gerar ao seu redor, tá? Esse campo elétrico. E esse campo elétrico ele poderá ser notado, né? Quando se colocar ao seu em volta aqui, ó, né? O que nós chamamos de carga de prova. Então, se eu colocar aqui uma carga negativa, ela vai sentir a presença desse campo elétrico. Então, carga negativa será atraída pela carga positiva, tá? E aí o próximo, e a definição é o seguinte. Então, o campo elétrico é uma propriedade física, né, estabelecida em todos os pontos do espaço, tá? E vamos arredar aqui um pouquinho. Do espaço que são sob a influência de uma carga elétrica chamada de carga fonte. Então, essa aqui é a carga fonte, ou carga geradora, né? Tal que uma outra carga, que é a carga de prova, que no caso é essa carguinha aqui, ou essa aqui, tá? Ao ser colocado num desses pontos, fica sujeito a uma força de atração ou repulsão, exercida pela carga fonte. Nesse caso aqui, que é a carga aqui geradora é uma positiva e a carga de teste é negativa, aqui teremos uma força de atração, tá? E se fosse ao contrário, essa carga de prova fosse positiva, então positivo com positivo seria uma força de repulsão, ok? Bom, vamos passar para o próximo. Então, aqui está o que eu acabei de falar. Então, eu tenho a carga fonte, né, que é a carga geradora. Aqui é a carga de teste, ok? Então, a relação, né, de campo elétrico vai ser dada exatamente por essa força a qual essa carga ela será atraída ou repelida, tá? Então, aqui a representação de campo elétrico ele é um valor vetorial, por isso que essa setinha aqui tá, ele é um vetor. Lembrando que o vetor tem que ter módulo, direção e sentido. Eu trabalhei vetor, foi o primeiro conteúdo, né, que nós já trabalhamos à distância, tá? E aqui eu tenho a força que também é vetorial, também tem um módulo, né, um valor, uma direção, se é horizontal, vertical e um sentido. Lembrando que o sentido é para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo, tá? E dividido, né, pelo valor da carga de teste. Então, a relação vai ficar assim, campo elétrico é igual a força dividido pela carga de teste. E aqui a gente coloca geralmente módulo, né? E no sistema internacional a unidade é Newton por Coulomb, tá? E aqui tem uma representação, um esqueminha, quando a carga fonte, a carga geradora, né, for positiva, e eu colocar aqui uma carga de teste positiva, a força vai ser de repulsão e o campo elétrico também vai ter o mesmo sentido, porque a carga positiva tem campo elétrico saindo, tá? Agora aqui de novo essa carga geradora, porém é colocado próximo dela uma carga negativa. Então a força será de atração, mas o campo elétrico continua para a direita. Então aqui, ó, a carga negativa ela tem a força contrária ao campo elétrico. Isso vai acontecer aqui embaixo, ó. Então lembrando que aqui eu tenho na positiva a força é igual ao campo elétrico. Na negativa a força é contrária ao campo elétrico, tá? Então aqui a carga geradora negativa e aí eu aproximo a carga de teste, tá aqui. Então eu vou ter uma força de atração e na carga negativa a linha de campo é chegando. Lembrando lá do primeiro slide, né? Aqui a carga negativa e se eu coloco uma carga de teste também negativa, a força de repulsão, mas o campo elétrico na carga negativa em direção a ela. Então, de novo, acontece igualzinho o primeiro caso, né? A força é contrária ao campo elétrico, tá? Bom, aqui algumas conclusões.
Então, a carga fonte positiva, ou seja, Q maior que zero, gera campo elétrico de afastamento, tá? E se a carga fonte for uma carga negativa, campo elétrico de aproximação. O que eu estou falando? O que falou aí nessa conclusão? Então, aqui é a carga fonte, o campo elétrico é de afastamento. Carga negativa, campo elétrico de aproximação, ou seja, chegando, ok? Então, positiva saindo, campo elétrico negativa chegando, tá? Bom, e uma partícula eletrizada, né, colocada nessa região, vai acontecer exatamente isso aqui, ó, tá? Então, a força aqui será positiva com a positiva de afastamento e aqui negativo com positivo de aproximação. E nesse ponto ele fala exatamente que o campo elétrico é nulo, onde está a carga, exatamente aqui, né, que seria, tá? Bom, passando para frente, ele, aqui nessa parte está falando que se a carga for maior que zero, FE tem o mesmo sentido, ou seja, aqui, ó, positivo. A força e o campo elétrico, mesmo sentido. E se a carga for menor que zero, FE tem sentidos contrários. Então, aconteceu aqui, ó. Se a carga for negativa, está aqui. A força para um lado, o campo elétrico para o outro, tá? E aqui tem uma representação, né, da carga pontiforme fixa, tá? Então, isso vai acontecer quando vai ser determinada aqui uma distância, e aí eu tenho essa carga geradora positiva, carga de teste positiva também, então força de afastamento, e o campo elétrico na carga positiva também de afastamento. Então, nesse ponto, vamos ter essas duas informações, tá? E aqui agora o seguinte, ele vai mostrar uma relação utilizando exatamente a lei de Coulomb, tá? Então, o campo elétrico, que eu falei inicialmente, tinha essa fórmula aqui, que é a força dividida pela carga. Mas a força, lá pela lei de Coulomb, quando eu tenho duas cargas, aqui está mostrando o Qzão, que é essa carga aqui, que é a carga geradora, e o Qzinho, que é a carga de teste, tá? Dividido pela distância ao quadrado. Fazendo aqui as operações matemáticas, tá? No caso, cancela esse Q com esse Q aqui, vai ficar K vezes a carga geradora dividida pela distância ao quadrado. Então, essa fórmula, ela representa a relação entre a carga geradora e um ponto, né, distante da carga. Então, nesse ponto aqui, com essa distância, para calcular o campo elétrico, a gente vai usar essa relação, tá? E aquela relação mais simples lá inicialmente, que força, né, que o campo elétrico é igual à força dividida pela carga em relação à carga de teste, tá? Ok? Então, essa fórmula aí é para ser registrada, tá? Vocês vão anotar aí. E aí, depois, na próxima aula, eu vou passar as atividades para vocês, tá bom? Isso aqui foi só uma apresentação de campo elétrico. E aí, vocês vão anotar o resumo que eu vou passar já junto, né, com esse vídeo aqui para vocês, tá bom? Então, um abraço, até a próxima.